bem-vindos, senhoras e senhores, a mais de umas de nossas sessões culturais da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, apoiadas e organizadas pela Associação de Amigos da Biblioteca Pública. Essa é uma atividade que eu conto com o apoio do meu querido professor Rafael Jacobsen, e nós temos mensalmente o privilégio de desfrutarmos da companhia de intelectuais, não só do nosso estado, mas do Brasil e algumas vezes também do exterior. Estamos aqui no Salão Morisco da Biblioteca Pública, na melhor das companhias, tendo Homero, Camões, Shakespeare, Dante, zelando por nós. E na tarde de hoje recebemos uma visita muito especial. O professor Arnaldo Nisquier, presidente da Academia de Letras anteriormente, um homem da cultura, secretário estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro por várias gestões, com cargos na área de educação federais, que eu não gostaria de me estender para não perder o precioso tempo da sua companhia listando um a um. É um homem com grande atividade na área da cultura, na área de edição, na área de televisão, na produção de conteúdos educativos e culturais, um homem muito premiado, com um número quase assustador, entre aspas, de livros publicados, não é? Uma quantidade assim impressionante, e que nos dá a honra da visita hoje na nossa exposição que celebra 100 anos do falecimento de Marcel Proust. Ele já fez a visita conosco, heroicamente, nessa temperatura do verão porto-alegrense, muito difícil, e vai nos falar sobre Memórias de Proust. Eu estou muito curioso e espero que todos vocês possam desfrutar dessa palestra através do YouTube, acessando o nosso site da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, com a palavra, o nosso querido professor Arnaldo Nisquier, que muito nos honra. O Gilberto, com a sabedoria que o caracteriza, falou de vários autores que estão expostos aqui nesse prédio histórico. Falou em Dante, falou em Proust, e eu acho que a gente pode, para a posteridade, fazer uma digressão e incluir o Gilberto Sfárzima nessa lista de grandes sumidades culturais. Porque ele não apenas imaginou a exposição que hoje ornamenta esta casa, como também cedeu a maioria dos documentos que aqui se encontram. E é muito importante isso. Este livro é meu, esta carta é minha, esse texto é meu. Aqui eu comprei num leilão, quando estava ainda noivo da Leonor, em Paris, e foi ela quem deu o checkmate. Então, é uma figura notável da nossa cultura que eu devo exaltar com muito prazer, com muita honra. Ele impôs um tempo, de maneira que eu não falarei demais, não serei acusado disso. Proust. A obra literária tem por objeto voltar a encontrar o universo espelhado pelo espírito e considerado sob o aspecto da eternidade, que é também da arte. Proust falando da imortalidade. Ele que, sem saber, ou sabendo, mas não confessando, foi também um dos escritores notáveis da cultura universal. Não apenas francesa, mas da cultura universal.
Aqui estou, soprado pelos ventos de Gilberto Schwarzman, que não conhece esse texto, diretor da Biblioteca Pública Estadual de Porto Alegre, um notável colecionador literário, autor do livro A Amante de Proust e membro da Academia Nacional de Medicina, para dizer algumas palavras sobre esse incrível escritor que foi Marcel Proust, que viveu. É importante vocês registrarem o período em que ele viveu, 1871-1922. De início, devo confessar a harmonia da nossa ascendência comum, que é o judaísmo. Isso explica muita coisa do nosso comportamento e das nossas crenças espirituais e literárias. Membro há 35 anos da Academia Brasileira de Letras, da qual hoje sou vice-decano, sempre me interessei particularmente pela cultura francesa. Talvez por isso mesmo seja natural que tenha recebido a Légion d'honneur e a Ordem das Letras e das Artes do governo francês. Isso muito me honra. Educação e judaísmo são atividades que sempre estiveram entrelaçadas, como se pode observar no livro Ensaios Judaicos, do professor Jacques Ribbenboim, experiente membro da comunidade judaica do Recife. Em terra gaúcha, não posso deixar de lembrar também de um dos escritores mais queridos e consagrados do nosso país, meu saudoso colega acadêmico Moacir Sclia, médico, escritor e autor de mais de 80 livros, falecido, lamentavelmente, de forma precoce, em 2011. São genialidades que me conduzem à reflexão. Por que morrer antes do tempo? A frase é do Eclesiastes. Logo depois, do mesmo Eclesiastes, o complemento: ninguém tem poder sobre a morte. Essas são lembranças que me ocorrem quando devo escrever algumas palavras sobre a extraordinária obra de Marcel Proust, filho do médico Adrien Proust, como Gilberto há pouco disse, com a alsaciana de origem judaica Jeanne Clémence Weil. Proust veio de uma família rica e lhe assegurou uma vida tranquila e lhe permitiu frequentar os salões da alta sociedade parisiense da época. Após estudos no Liceu Condorcet, apesar da saúde fragilizada por conta da asma, prestou serviço militar em 1889. De volta à vida civil, assistiu na École Libre des Sciences Politiques aos cursos de Albert Sorel e Anatole Leroy-Beaulieu. E na Sorbonne, o Gilbertson, que tem um livro exposto aqui pelo Gilberto, cuja influência sobre a sua obra será essencial. O escritor judeu produz uma escrita judaica, embora não trate especificamente de temas judaicos. Autor de traduções e ensaios, Proust teve um brilho especial na história do romance francês do século XX, particularmente em virtude do sucesso de Em Busca do Tempo Perdido, obra publicada em 7 partes, de 1913 a 1927. Não saiu de uma vez só, de uma só fornada. Foi em 7 partes. Nela está a ideia de que a obra literária tem por objeto voltar a encontrar, além do escoamento estéril da vida cotidiana e mundana, o universo espelhado pelo espírito e considerado, como eu disse há pouco na abertura, sob o aspecto da eternidade, que é também o da arte. Proust tinha uma estreita relação com sua mãe. A fim de agradar os pais, trabalhou como voluntário na Bibliothèque Mazarin, no verão de 1896. Depois de exercer um esforço considerável, obteve licença por doença e se estendeu por vários anos até que ele foi considerado aposentado. Nunca se mudou do apartamento de seus pais até que ambos estivessem mortos. A vida de Proust é, sem dúvida, o testemunho do permanente esforço para a adaptação à doença, para a resistência ao sofrimento. Chegou até a dizer que a ideia da morte o acompanhava com a mesma constância quanto a da própria identidade.
Georges Catuy, escritor francês de origem egípcio-judaica, que publicou vários ensaios e biografias, particularmente sobre Proust, analisou que o prazer na dor e na atribuição deveria, em parte, ser creditada ao sangue judeu de Proust, que o levava a considerar com desprezo o mundo inumano do prazer e a defender o princípio de que toda a criação tem que exigir ascese e sacrifícios. Para ele, a arte traduzia um valor absoluto, e a própria obra literária mostra muito bem a relação que existiu entre o romancista e o mundo que procurou apresentar ao leitor, e podemos dizer nós, com imenso sucesso. Já se disse que a doença está para o romance de Proust como o dinheiro na estrutura da Comédie Humaine. Há estudiosos que afirmam que ele foi o Balzac do fim da alta burguesia, que teria escrito o epitáfio da aristocracia francesa. É um tema que Gilberto pode depois se envolver com muita propriedade. É inegável que Proust nasceu sob o signo da tragédia. Viu a luz do dia em 10 de julho de 1871, depois de uma gravidez atormentada pelo cerco de Paris e as lutas da Comuna. Era uma criança tão débil que ninguém acreditou pudesse sobreviver. Entretanto, para a sorte nossa, vingou. É preciso destacar as duas damas de caráter excepcional que se conjugaram nos esforços para criá-lo, transmitir-lhe uma boa educação e aprimorar aquela inteligência que, desde o alvorecer, já se anunciava privilegiada. A avó Adèle Brancastel, conhecedora profunda das obras-primas da literatura francesa, e a mãe, Jeanne Proust, que, pela alta situação econômica da família, tiveram uma formação esmerada. Jeanne, além de dominar o inglês e o alemão, que Proust não dominava, ele não era bom, inclusive no inglês, idiomas que a mãe era familiarizada. Por certo que ao lado delas, e não pela convivência do solene pai, que Marcel Proust assimilou, o senso de ironia e comicidade, que não deixaram de influir-lhe na ótica em que analisou os seres e as respectivas ações. Em carta escrita por Robert, irmão do escritor, conta-se que numa tarde de maio de 1880, quando estava Marcel para completar 9 anos, ao regressar com a família de um passeio pelo bosque de Bolonha, ele foi tomado por uma crise de sufocação, de forma tão violenta que o pai, de grande expressão na medicina internacional, ficou de tal sorte horrorizado a ponto de acreditar que iria vê-lo morrer em seus braços. Levaram o menino até Auteuil, para a casa de campo do tio Louis Weil, onde ficou cercado de todos os cuidados, polarizando as atenções e o carinho da família. Naquela primeira crise asmática, estudiosos proustianos consideram de capital importância o episódio do beijo materno perdido e recuperado, como tendo sido o golpe decisivo na vida infantil do romancista francês. A cena está descrita na introdução de La Recherche du Temps Perdu. Proust evocaria aquela noite em que, apesar da mensagem insistente que fizera chegar à mãe, ocupada em receber amigos que visitavam a família, decidira não atendê-lo na exigência de subir ao quarto e beijá-lo antes de adormecer. Com isso, aquela explosão de desespero só terminou pela concessão de seus desejos. Seria com o propósito inconsciente de recuperar o amor materno e, simultaneamente, punir a própria mãe pela recusa que Marcel teria adoecido. O episódio ainda é reproduzido, embora modificado, com a introdução de outras cenas nas páginas de Du Côté de Szechuan. Não há dúvida de que a cena do beijo materno recusado tenha exercido uma sensível influência na vida do escritor. A cena relata a experiência
do complexo de Édipo. É importante considerar isso na sua vida. Surgindo a figura materna como o primeiro objeto de ternura e de admiração que ampara a criança nervosa na plenitude afetiva. Parece que depois desse episódio dramático do primeiro acesso de asma, as manifestações respiratórias pouca influência tiveram. Se as houve, devem ter sucedido com importância relativamente reduzida. O fato é que Proust não foi um menino como os outros de sua idade, uma criança que pudesse correr e saltar à vontade, embora poucas referências se encontrem quanto aos primeiros tempos da sua vida escolar. Apesar de todos os contratempos, registra-se que Proust conquistou brilhantes resultados nos estudos. Absorveu sem maior dificuldade os autores gregos e latinos. Gaucher, crítico literário da Revue Bleue e professor de retórica, descobriu-lhe, através da correção dos deveres escolares, as primícias de um escritor. A escrita literária, propriamente autoral, no entanto, não ocorreu imediatamente. Ela só ganhou forma no desejo de o escritor se entregar a um récit lembranças da infância, que se afirme em transgressão à produção do seu tempo e à tradição da narrativa francesa. Na Sorbonne, chamaram-lhe a atenção as aulas de Henri Bergson, que Gilberto tem obras também de sua privilegiadíssima coleção particular. A filosofia de Bergson teria influenciado o romance proustiano, afirmativa essa, porém, contestada pelo próprio escritor, quando declarou certa vez que suas pesquisas, coisa alguma, devem a Bergson, porquanto essas repousam na distinção entre a memória voluntária e a memória involuntária, o que Bergson justamente passou em claro. O primeiro volume das Memórias do médico e escritor mineiro Pedro Nava, Baú de Ossos, explica o tema. No que se precisa esquecer, diz ele, a memória é exímia, desvia na hora certa e suprime o couro para evitar o divã de couro empapado de lágrimas. Duas coisas sucedem ou são feitas no mesmo dia. Entretanto, o tempo igual passa desigual sobre cada um. Há, assim, uma memória involuntária que é total e simultânea. Para recuperar o que ela dá, basta ter passado sentindo a vida. Basta ter, como Machado de Assis dizia, padecido no tempo. Imaginem vocês se eu venho aqui de tão longe, membro que sou de vice-decano da Academia Brasileira de Letras, e não cito Machado de Assis. Ele puxaria os meus pés de noite antes de eu dormir. Em relevante ensaio, Silviano Santiago, ganhador do Prêmio Camões de 22, comparou o romance Dom Casmurro à condição de clássico universal, à semelhança da atribuição concedida em Grandioso à obra-prima de Marcel Proust. Diz ele, a verdadeira vida, a verdadeira salvação está na arte, afirmou o escritor mineiro. Em algumas frases, lá na exposição, na bonita exposição que Gilberto nos mostrou, essa frase se repete, e isso é muito importante considerar. A verdadeira salvação está na arte. Isso foi dito por vários escritores e deve se fixar no nosso espírito, que é de uma importância muito grande. O projeto literário autoral de Proust jamais se amparou na entrega a uma escrita literária mimética. Escritos em 1908, mas só reunidos e publicados em 19, vários exercícios de escrita tratam do mesmo tema, a possibilidade de se fabricar um diamante em laboratório, um diamante falso, portanto. Curioso que hoje
com as pesquisas em Marte, nós estamos descobrindo pedras preciosas no planeta vermelho que existem na Terra, só em 2 lugares do mundo, um deles o Brasil. Pedra preciosa de Marte só tem no Brasil. E isso quer dizer muita coisa em termos de riqueza futura. Cada pastiche se concentra apenas na imitação do estilo de cada um dos 9 autores clássicos franceses: Balzac, Flaubert, Goncourt, Saint-Simon, etc. No prefácio ao volume citado, Proust define o significado do pastiche, classificando-o como escrita literária não autoral. A consciência da quebra de contrato com a terceira pessoa no caso de Machado de Assis e com a primeira no caso de Marcel Proust é, pois, racional e programada em Machado, uma peça de ex-seminarista ou de advogado, e espontânea e intempestiva em Proust. Em ambos os livros, finalmente, a transgressão é parentética e formidável. E aí nós podemos tentar explicar o comportamento de Bentinho numa das obras clássicas do patrono da academia. Simplificadamente, insinua-se um notável contraste entre Machado e Marcel, que poderá dar início à lista das diferenças que identificam e reconhecem, numa e na outra escrita literária, a originalidade no tratamento da memória. Em Dom Casmurro, a frase a preceder a palavra fim, vamos à história dos subúrbios, merece o tom sublime alcançado pela genialidade do autor carioca e, ao mesmo tempo, o desmonta com o descentramento do sujeito, similar ao herói proustiano. O duplo e coincidente fim heróico em Busca do Tempo Perdido se baseia em informação de Céleste Albaret, a governanta do francês. Escreve ela que, na manhã do dia em que Proust virá a falecer, o narrador tinha escrito a palavra fim em seu romance. Cito-a lembrando Proust. Mon œuvre peut paraître, je n'aurais pas donné ma vie pour rien. Minha obra pode aparecer, não terei dado a minha vida por nada. A morte precoce de Marcel Proust, aos 51 anos, libera a obra-prima redentora à humanidade. Segundo informação de Hermenegildo Sá Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira dos Amigos de Proust, teria Marcel Proust, em seus 20 e poucos anos, consultado um médico brasileiro, Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe, colega do Gilberto, que também é médico, conhecedor seguro da flora do seu país, dedicando-se em especial ao estudo desta nas possibilidades de aplicação à terapêutica tradicional. Tal afirmativa foi corroborada, como se lê no trabalho de Sá Cavalcante, pelo humanista Paulo Carneiro, por Augusto Frederico Schmidt, Suzy Proust e Georges Catuí, quando, num almoço proustiano, em 58, no relé do Plaza Athénée, discutimos as 1000 facetas de La Recherche e as 1000 idiosincrasias na vida de Proust. Dizia Pedro Nava que, por essa época, Marcel Proust teria mantido contatos com a família imperial brasileira no exílio. Em Evian, no Splendide Hotel, conheceu o príncipe Gastão de Orleans e a princesa Isabel, de quem teria retirado traços para estruturar a personalidade da princesa de Parma. Marcel Proust era, evidentemente, uma personalidade fora dos padrões. As reações vivenciais são significativas, não somente externas, como nos conflitos íntimos, em contínua tensão nervosa, sempre com o temor de imprevisíveis acessos de asma, o que alimentava a ansiedade contínua. Acrescente-se a isso o melindroso problema do seu notório homossexualismo. O pesquisador Álvaro Lins
estudou em profundidade a obra de Proust, escreveu que este ou não foi homossexual ou se flagelava a si mesmo por intermédio da arte. E assinala que Proust foi o primeiro romancista em atravessar, deixando-as abertas ante o leitor, todas as portas de Sodoma e Gomorra. Balzac as tinha apenas entreaberto num dos volumes da Comédie Humaine, e ao tema deu Marcel Proust um tratamento exclusivamente literário. Ele, no entanto, teria exibido durante a mocidade sentimentos pelas mulheres, porém não deixou de confessar que os andrógenos usam a máscara como proteção contra a hostilidade social a tal comportamento. É mais provável, no entanto, que desde cedo tivesse Proust já sentido a tendência homossexual. Enquanto viveu, disse-o Peter Kennel, foi o escritor um homossexual. E isso é um fato que não poderemos esquecer nem ocultar, quando consideramos a força do seu gênio criador. Esse é um tema que merece, né, Gilberto, uma reflexão profunda, inclusive em nossa sociedade. Porque hoje a gente se assusta ainda quando vê na televisão dois homens se beijando numa novela da Globo. A gente se assusta quando a tendência moderna é respeitar esses sentimentos, desde que eles sejam legítimos. Tá? Um dos romancistas da Europa a tratar da homossexualidade de forma aberta e detalhada, sua vida e círculo militar mudaram consideravelmente entre 1900 e 1905. Em fevereiro de 3, o irmão de Proust, Robert, casou-se e deixou a casa da família. Seu pai morreu em novembro do mesmo ano. Finalmente, e de efeitos muito mais devastadores, a querida mãe de Proust morreu em setembro de 5. Ela deixou uma herança considerável. Sua saúde durante esse período continuou a deteriorar-se e ele passou os últimos 3 anos da vida confinado em seu quarto, como Gilberto colocou na exposição que acaba de fazer, nos levando a conhecer esse trabalho muito bonito da Biblioteca Pública de Porto Alegre. Ele morreu de pneumonia e de um abscesso pulmonar em 22. Foi enterrado no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Numa das visitas que eu e a Ruth, minha mulher, aqui presente, fizemos a Paris, das muitas visitas, nós fomos a esse cemitério e vimos a sepultura de Proust. Na ação desse notável romancista francês, o desenvolvimento de suas atividades num país isento de preconceitos, sente-se a presença em todos os momentos daquela chama interior de judaísmo que não se apaga nunca. O laureado escritor Shmuel Yosef Agnon, primeiro israelense a receber o Nobel de Literatura em 66, coisa que ainda não aconteceu ao Brasil, o que é profundamente lamentável. O Brasil nunca teve um prêmio Nobel em nenhuma área, quando Portugal já teve o seu prêmio Nobel. Tantos outros países latino-americanos já tiveram e nós ainda não alcançamos essa glória. Desejava comparecer diante do trono do julgamento de uma forma à altura. Lá no alto, queria repetir sem temor. Eu tentei seriamente, muito seriamente, preservar da destruição a herança do Senhor. É também a responsabilidade de cada um de nós, especialmente os jovens, perante a nossa consciência e o destino que nos permite trabalhar livremente, sem esquecer as nossas gloriosas origens. Muito obrigado a vocês pela atenção. Em nome da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul e da Associação de Amigos dessa biblioteca, nós agradecemos
professor Arnaldo Nisquier, por essa brilhante exposição. Quando nós idealizamos essa sessão, nós queríamos exatamente isso, que nós pudéssemos mostrar esse Brasil dessas pessoas que orgulham a todos nós, que fazem essa declaração contínua de amor à cultura e à arte. E eu queria também aproveitar e informar a todos que as perguntas que os senhores e senhoras porventura queiram endereçar ao professor Nisquier podem ser dirigidas ao nosso site da biblioteca, que serão depois repassadas ao professor. Essa sessão será disponibilizada dentro de, no máximo, 24 horas pelo YouTube da Biblioteca Pública, a todos os interessados. Eu queria, antes de encerrar essa sessão memorável, essa visita ímpar que faz o professor Nisquier à nossa biblioteca, registrar que está presente entre nós a professora Maria Luísa Berwanger da Silva, que foi fundamental para que essa exposição tivesse a qualidade que eu imagino que todos reconhecem. A professora Maria Luísa coordenou várias sessões educativas, reunindo professores brasileiros de várias universidades importantes e também do exterior, e que também se traduzirá, além do catálogo de nossa exposição, que deve ficar pronto e será celebrado em uma das sessões antes do final dessa mostra, antes do dia 18, de março, nós teremos também uma publicação de um livro com todas as palestras que foram incluídas na programação educativa da nossa exposição Caminhos de Proust. Além disso, nós temos um programa para alunos de escolas primárias, secundárias, que vêm à nossa biblioteca, discutem com nossos mediadores os diferentes aspectos sobre a obra e a vida de Marcel Proust, e também tem a oportunidade que nós vamos oferecer agora à nossa querida Ruth e Arnaldo Nisquier, de experimentar uma madeleine com chá, que é parte dessa exposição, em que nós tentamos, de uma forma muito simples, mas doce, tentar reproduzir o que foi aquele momento em que Proust, isso nós ficamos sabendo há pouco tempo, não há muito, em que ele chega em casa, adulto, numa noite fria, ele asmático e doente, não é? E é confortado por sua secretária com um chá, com um biscoito. E aquele momento mágico o faz voltar a um tempo em que, segundo ele, ele lembra de uma forma de registro que não passa pela razão, não passa pelo raciocínio, pela inteligência, que é algo que interessa muito mais a Proust e que ele valoriza como as coisas importantes da vida, que são aquelas memórias que nós chamamos involuntárias ou até proustianas, que são pura intuição, são aqueles sentimentos que nos trazem as emoções de um passado por ele resgatado em sua obra. Muito obrigado a todos, e dentro de um mês teremos a nossa próxima sessão cultural da Biblioteca Pública.